Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está na plataforma de número 189. Hoje estou com uma pessoa aqui ilustre, uma pessoa que eu sou muito fã e admiro muito, tanto pela força que essa mulher tem, como pela escrita dela, que inclusive eu quero te contar, Betina, que eu vou lançar meu primeiro livro, olha só. Segundo semestre, e você é uma inspiração minha, você é uma das inspirações, na verdade, para esse livro, pela forma de escrita, a forma que você escreve, encheu muitos olhos. Eu queria te contar isso, né, que eu te conheci no processo de escrita do livro, né, então, uma grande inspiração minha é o Rubem Alves. Eu sou muito fã de Rubem Alves, para mim é o maior cronista que eu já li na minha vida, é um cara que eu sou muito fã, até por algumas coisas religiosamente falando, a gente é parecido, né, que ele saiu da igreja, eu também saí da igreja, enfim, mas antes de tudo isso, eu queria que você se apresentasse, né, falasse quem você é, para quem não te conhece, e muito obrigado por você ter aceitado o meu convite, Betina. Jonathan, é um prazer estar aqui com você, fiquei muito feliz por você ter me procurado, você morar no Acre, em Rio Branco, me fez muito feliz, porque saber até onde o meu livro tem chegado, assim, a história que eu escrevi no livro, onde tem chegado. Então, de alguma forma, você levou o Ita, o meu irmão, para o Acre. Sim. E eu fico muito feliz com isso. Saber que você é um escritor também me deixa, mais uma vez, muito feliz. Porque eu sou fã de escritores e eu acho que a escrita é uma forma de cura, né? Que a gente coloca para fora e se organiza, e quando não só escrever, mas quando você é lido, isso te faz muito bem. De toda essa história que a gente viveu, a gente vai falar sobre ela um pouco agora. Não sei se os seus ouvintes conhecem a história, mas foi uma forma de cura. A escrita desse livro, para quando você acordar, foi uma forma de cura. Não só por estar escrevendo, mas pela devolutiva das pessoas. Né? Antes de virar um livro, era um blog, e os comentários das pessoas me faziam muito bem. E depois, quando eu transformei em livro, a leitura das pessoas e como você está fazendo, entrando em contato, me faz muito bem. Então, estou muito feliz da gente estar conversando. Da hora, eu também. Inclusive, foi até legal a forma que eu conheci o seu livro, porque eu estava como eu falei, né, no processo de escrita do meu, e eu gosto muito de ler crônicas, que é o meu gênero favorito, né? Eu acho que é o gênero literário que eu me sinto mais livre também para escrever e para ler, e eu não sou muito bom de contar histórias, então não gosto muito de ler contos, embora eu goste muito de romance, mas eu prefiro crônicas. E aí, certa vez eu estava na Amazon, e eu coloquei lá na categoria de crônicas, e o seu livro foi um dos primeiros que apareceu, e o título já me cativou. E aí, quando eu li a descrição, aí eu falei, meu Deus, eu tenho que ler isso ontem, porque em 2020, né, eu acho que a gente já pode começar o nosso papo daí. Eu tive uma perca muito grande na minha vida, que foi do meu amigo, meu melhor amigo, na verdade, né, ele faleceu no acidente de moto, no meio da pandemia, né, foi em setembro de 2020, e me marcou muito, né, então, enquanto eu li a sua história, muitas coisas eu me identificava com o meu luto também, o meu processo de luto, né, que é o de não aceitar, de não entender, de ter lembranças, e de seguir também dias sem a pessoa, imaginando a pessoa do lado. Então, eu acho que todo mundo que já passou por algo parecido se identifica com a leitura, né, do seu livro. E Betina, antes de a gente entrar propriamente sobre o livro, eu queria que você contasse sobre você, né? Como você se interessou pela escrita? Você é professora, né? Como é que se interessou por essa área tão desvalorizada no nosso país, né? Que é a profissão de professor, mas que é tão bonita, tão rica, né? Tão bela. Conta um pouquinho pra gente da sua história. Então, eu fiz letras na PUC de São Paulo e sempre
pensei em ser professora, era uma coisa que eu gostava muito, assim, e de ensino fundamental. Gosto, claro, de criança nessa fase que estão descobrindo muitas coisas. Sim. Né? E incentivar a leitura sempre foi um mote meu, sempre foi um desejo meu. Eu dei aula como professora polivalente, né, que dá aula de várias matérias, durante muitos anos, e os últimos 20 anos eu dei aula de inglês para terceiro ano. Né? Mas a escrita sempre esteve presente na minha vida, desde pequena. Eu sempre gostei muito de escrever. Era uma segunda profissão. Veja só que eu escolhi duas que são bem desvalorizadas. Não, professora e escritora. Sim. Eu já tinha escrito uma peça infantil, foi premiada, fiz uma adaptação de uma peça que também foi premiada, 2 peças para criança. Eu escrevia roteiros de vídeos institucionais, mas a minha profissão primeira era de professora, mesmo porque professor não tá trabalhando só quando está na escola, né? Está trabalhando em todos os períodos, na escola e fora dele. Então, me tomava muito tempo para eu ter a escrita como uma profissão. Né? Mas a escrita me chamou quando aconteceu o que aconteceu com meu irmão em 2005. Né? No primeiro momento eu continuei dando aula, saí de sala de aula em 2019, um pouquinho antes da pandemia. Mas em 2005 eu estava dando aula quando aconteceu. Posso entrar no assunto do livro? Pode falar, pode sim. Quando em 2005 meu irmão com 41 anos, sem ter nenhuma comorbidade que a gente soubesse, teve um infarto dentro do hospital. Ele estava trabalhando, começou a passar mal, sentiu dor de cabeça, dor no braço, foi até o hospital dirigindo, entrou no hospital, fez exames. Quando ele estava na sala do médico mostrando os exames, ele teve várias paradas cardíacas. Então, mesmo dentro de um hospital, sendo socorrido na hora, ele ficou durante 40 minutos tendo paradas cardíacas. Foram 7 no total. Né? E isso fez ele ficar com uma oxigenação ruim cerebral e isso causou sequela, né? A gente não soube disso no primeiro momento, porque a gente estava mais, não só a gente como os médicos, mais preocupados com a parte cardíaca. Ele ficou em coma induzido os primeiros dias até o coração se recuperar e depois tiraram a sedação e ele não acordou. E ele ficou 15 anos em coma, né? Ele ficou 4 meses no hospital, os médicos não sabiam dizer se ele ia voltar ou não. Pelos exames, mostrava que ele não tinha nenhuma ruptura cerebral, assim, os estímulos iam e voltavam, então ele não tinha ficado com deficiência visual, nem auditiva, não tinha uma deficiência física permanente, claro que ele, se voltasse, precisaria passar por uma reabilitação, mas ele tinha os estímulos lentos, mas não rompidos, então os médicos acreditavam que ele sendo novo, com 41 anos, o cérebro fosse encontrar caminhos e ele fosse voltar. Mas isso não aconteceu, né? Ele ficou esses 4 meses no hospital, depois ele foi para a casa dos meus pais, em home care, que é quando se monta praticamente um hospital em casa. Ele tinha enfermeiro, tinha fono, porque ele não conseguia comer, então ele tinha uma gastro de alimentação, mas esse era o único aparelho que ele tinha. Então, muita gente que fala, nossa, ele ficou 15 anos assim em coma, eu não queria ficar assim, tinha que desligar os aparelhos, mas primeiro, no Brasil isso não é permitido. Sim. Segundo, ele não tinha nenhum aparelho que mantinha ele vivo, ele nunca fez traqueostomia, ele não tinha marca-passo, ele não estava ligado em nenhuma máquina, só quando ele precisava se alimentar, que ligavam essa sonda, né, pelo estômago. Então, se a gente desejasse matá-lo, era de fome, porque o resto ele estava por conta dele. Todo dia ele era colocado numa cadeira, ele ficava encostado porque ele não segurava muito o pescoço, mas ele ficava de olhos abertos, dava um banho nele. Então é aquela impressão que a gente tem da pessoa em coma, que a gente vê em filme, novela, que a pessoa fica deitada com os olhos fechados o tempo todo.
ele não era assim. Ele abria os olhos, né? O que dizem é assim, quando a pessoa está em coma profundo, não abre os olhos. Quando ele passa a chama coma vigil, ou estado vegetativo persistente, não permanente, quando abre os olhos, fecha os olhos, ele tinha momentos que ele dormia, momentos que ele acordava, ele assustava quando o cachorro latia, quando batia a porta, ele abria os olhos quando a gente colocava a mão, dava a mão para ele, mas essa era a única interação que ele tinha com o ambiente, né? Ele não falava, ele olhava para a gente, mas a gente não sabia se esse olhar era com intenção. Às vezes ele ria, às vezes ele chorava, mas os médicos não sabiam identificar se era com intenção ou só um estímulo, só um reflexo, né? Então ele ficou assim por 15 anos. Você deve imaginar, né, porque o que você contou que aconteceu com o seu amigo, a gente passa um período de luto e de negação, né, de todas as fases do luto. A gente nega, a gente não aceita, a gente se revolta, a gente barganha com Deus, fala, mas se ele voltar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu passei por todas essas fases do luto e muitas vezes por cada uma dessas fases. Tinha gente que falava, vocês não sabem rezar, vocês não sabem pedir, por isso que ele não volta. E isso era muito cruel, né? Porque você não sabe fazer de outro jeito, você pede desesperadamente para a pessoa voltar. Quando diz, você não sabe rezar, é muito cruel, né? E durante os primeiros anos, eu digo que eu me senti em coma junto com ele. Eu continuei trabalhando, claro, mas o tempo que eu não estava em sala de aula, que eu não estava trabalhando, eu ficava lá com ele, para poupar meus pais, que era muito duro o que eles ouviam, né, dos médicos, para estar próxima dele. Eu não me permitia fazer algumas coisas que ele não fazia mais. Sabe? Sair, me divertir, namorar, eu me sentia culpada dele estar ali na cama e eu vivendo a minha vida. E aí, em 2014, eu escrevi no Facebook, no dia que fazia 7 anos que ele estava dormindo, eu escrevi no Facebook, fiz um post para ele dizendo, você teria morrido há 7 anos, foi assim, você não morreu e agora você está aqui, eu espero que você volte. Fiz um post assim no Facebook e teve muita repercussão, assim. As pessoas, os amigos escreveram, me contaram coisas sobre ele que eu não sabia, e durante meses, quando alguém fazia o comentário, ele voltava para minha linha do tempo do Facebook, e isso me fazia muito bem. É como se ele tivesse saído do quarto e voltado a viver. E aí minha filha falou, por que você não faz um blog, mãe? Comece a escrever algumas coisas. Aí eu fiquei na dúvida, será? Não sei se escrevo ou não. E aí minha gata foi atropelada. E nesse dia eu falei, nossa, quando o Ita acordar, se ela morrer antes dele acordar, ele nem vai saber que eu tive um gato. E aí sentei e comecei a escrever. Você não vai acreditar, mas eu tenho um gato. Isso, esse jeito de falar, você não vai acreditar, era uma coisa muito da nossa família, assim. Você não vai acreditar, mas não sei quem casou. Você não vai acreditar, mas hoje eu encontrei o vizinho que morava aqui. Então eu comecei a escrever os textos com você não vai acreditar, para aguçar um pouco a curiosidade dele e ele querer voltar. Né, como se eu estivesse fazendo umas fofocas. E aí, falei, vou criar um blog, né, como minha filha tinha me sugerido, e eu pensei no nome, assim, quando eu estava procurando uma imagem para ilustrar o blog, eu pensava na imagem, assim, de quando a gente abre os olhos e ainda tá tudo meio embaçado. Então, eu pensei, assim, para quando você acordar, né, assim, para esse momento dele despertar, ainda quando as coisas não estão nítidas, eu poder contar para ele várias coisas.
E aí criei o blog e comecei a ter uma devolutiva das pessoas, não só aqui do Brasil, como de outros países que liam. E aí no começo eu tinha tanta coisa para contar para ele, eu postava todos os domingos. Eu já tinha assim 12 domingos para frente já com texto. E aí fui escrevendo e escrevi até 2020, que ele morreu na pandemia. Ele não acordou, pelo menos não acordou aqui. Ele morreu, olha a coincidência, seu amigo também foi em 2020, em setembro, e o Ita também foi em setembro de 2020. Ele não morreu de Covid, ele teve uma pneumonia, e aí ele acordou em outro lugar. E eu queria muito que os textos do blog, que eram essas conversas que eu gostaria de ter com ele se ele tivesse acordado, ou se ele tivesse vivendo comigo e não tivesse dormido, eu queria muito que essas conversas se transformassem num livro. Eu queria ter isso fisicamente, assim, para contar um pouco sobre a vida dele. E, de alguma forma, sentir que a vida dele valeu a pena, sabe? Mesmo uma vida rápida, que ele aproveitou muito, mas que foi embora muito cedo. Então, quando eu vejo que o livro dele chegou em você, em Rio Branco, é mais um motivo para eu achar que sim, a vida dele valeu a pena. E se está inspirando uma pessoa tão longe da gente a escrever também, então sim, valeu a pena. Com certeza, valeu. E o mais interessante, né, na escrita, é por isso que eu falei que eu me identifiquei muito com a forma que você escreve, é que você traz muito, a gente consegue meio que, eu conseguia ver a personalidade do Ita, pela forma que você escrevia, né, até porque tem a proximidade, porque vocês são irmãos, obviamente, mas além disso, tem a forma que você contava, né, porque você, em momento algum, eu sentia como leitor, que você estava escrevendo como uma forma de, eu vou escrever, talvez ele vai ler. Não, você escrevia com convicção de que ele ia ler. E eu senti isso também até nos textos mais sensíveis, né? Que são aqueles textos que tem momentos, alguns textos que você fala que não queria mais ir lá ver ele porque te fazia mal. E assim, a gente consegue imaginar, quem nunca tenha passado por isso, né? O quão difícil é conviver com isso, né? O quão desafiador é ver alguém que você ama, né, tanto, e tá ali com você, mas não pode compartilhar as coisas com você. E então, vários momentos da minha leitura do livro, eu me peguei assim, caramba, a Bettina é muito forte. Não só a Bettina, né, a família da Bettina é muito forte, porque é muito difícil conviver com isso. E aí, quando como eu falei, né, teve um momento que eu pausei a leitura do livro para poder dar mais vazão ao meu, e aí quando eu terminei o meu livro, eu voltei para a leitura do seu, comecei a identificar essas coisas que eu também passei pelo meu luto, né? Eu já perdi algumas pessoas da minha família, mas nenhuma delas foi semelhante à perca do meu amigo, né? Porque o meu avô, quando eu perdi, eu era criança, então eu chorei feito uma criança, obviamente. Mas, assim, a gente aprende, né, que pessoas mais velhas realmente morrem, né? Exatamente. As pessoas mais velhas vai chegar um momento que elas vão morrer. Perdi a minha avó, foi até um pouco que de alívio, porque minha avó sofreu muito antes de morrer. Então, ela morrer foi, nossa, ainda bem que ela partiu, porque ela estava sofrendo demais. Então, também, de certa forma, descansou em paz. Mas o meu amigo, ele era mais novo que eu, acho que ele tinha 24 anos quando ele morreu. Foi um choque muito grande, porque você não imagina, né, que alguém que tem a sua idade ou mais novo que você vai morrer da forma que ele morreu também, que foi num acidente de moto, de forma tão trágica, deixou uma filhinha, deixou a esposa, ele sofreu acidente junto com a esposa, inclusive. Então, até isso também, eu me identifiquei muito com você, porque o seu irmão, ele era mais novo que você ou mais velho? Não lembro. Ele era mais velho, 1 ano e meio. Então a idade ali, então você não imagina você imagina que vocês vão enterrar os pais de vocês, não um irmão, né? Então, e eu queria te perguntar também, Bettina, porque como era um blog e você depois transformou em livro, como é que era para você esse processo de escrever no blog, de sentar para escrever? Você até conta, né, em alguns momentos como era que era esse processo, e eu li da forma que eu acho que todo mundo deveria ler o seu livro, ouvindo as músicas. Na playlist do Spotify. Que legal. Você falou coisas muito importantes, assim. Quando as pessoas escreviam para mim e diziam assim, nossa, eu me identifico com a sua história, eu não entendia muito, porque eu mesmo só conhecia a nossa história, assim, de uma pessoa jovem por tanto tempo em coma, né? Mas na verdade é porque eu falava de temas universais, né? Que todo mundo passa, família, irmãos,
luto, saudade, alegria, né? Então são temas universais mesmo, né? Por isso que eu acho que as pessoas são capazes de se sentirem próximas da nossa história, né? De se identificar com a nossa história. O Ita gostava muito de música, ele tocava violão, ele tinha uma voz muito bonita e eu sabia quando ele estava muito feliz que ele comprava um CD, ou ele ligava para mim e fazia eu ouvir o CD inteiro por telefone, ou quando eu ia encontrar com ele, ele falava, não, espera que eu vou colocar um CD para você ouvir. Então, todos os textos têm um trecho de música. E assim, eu me identificava com uma frase que muitas vezes o compositor não pensou do jeito que eu pensei naquele contexto para colocar, mas eu achei que cabia como o título das nossas conversas. E você falando do Rubem Alves, que eu também gosto muito do Rubem Alves, durante o livro todo você tem muitas citações de vários autores, que muitas vezes eu sentia que eles falavam coisas que eu queria falar e não conseguia. Então eu usava frases de muitos autores, né? O Rubem Alves é um que eu cito muitas vezes no livro. Quando eu tinha o blog, o que você me perguntou, eu escrevia assim, o que eu conversava com ele, assim, as nossas conversas eram sobre coisas da nossa família, né, quem tinha nascido, os nossos sobrinhos, os meus 2 sobrinhos mais novos nasceram, ele já estava dormindo, quem tinha casado, né, amigos nossos, familiares, quem tinha separado, quem tinha morrido, eu ia contando essas coisas para ele, como se fosse uma novidade mesmo, e contava notícias do mundo também. Guerras, descobertas, um programa de televisão, um filme, o ganhador do Oscar. Eu ia contando qualquer assunto que aparecesse para mim, ou durante a semana, antes da escrita, que eu lia alguma notícia, que eu falava, o Ita ia gostar de saber isso, ou então alguma coisa da nossa família. Alguns textos eu escrevi e não postei no blog. Não postei porque algum outro texto entrou na frente, assim, foi uma notícia que aconteceu, que eu falava, isso ele ia gostar de saber mais. Então eu tinha alguns textos inéditos. E quando eu pensei em transformar, era uma coisa que eu queria muito, né, transformar em livro, 2 editoras me procuraram, me sugerindo transformar em livro, principalmente por causa da pandemia, né, que o que os editores disseram é que esses temas, assim, essa literatura de cura estaria muito em alta pós-pandemia. E eles achavam que o meu livro caberia para um pós-pandemia, né? Então, eu falei, foi no começo de 2021 que eu falei com ele, não, fim de 2020, logo depois que ele morreu, que eu falei com um editor. E aí ele falou, olha, você precisa ter alguns textos inéditos, porque senão as pessoas poderão ler o blog, apesar de eu ter tirado o blog do ar. Então, durante 2021, eu fiz uma coletânea, não tão todos os textos que estavam no blog. No blog eu tinha mais de 150 textos, mas alguns eu achava que tinham ficado datados, que eu poderia tirar do livro. Né? Então, fiz essa curadoria, essa seleção de inéditos, mas de outros textos que eu sentia uma devolutiva positiva das pessoas, né? Então, o livro foi lançado em 2022 e o ano passado, em 2023, ele ficou eu fui selecionada nos semifinalistas do Prêmio Jabuti. Fiquei muito feliz. Só de ter essa indicação, já fiquei muito feliz. Muito bom. Eu grifei algumas partes, óbvio, do livro, mas tem uma parte de um texto seu que eu me identifiquei muito, porque eu acho que qualquer pessoa que tem qualquer nível de teísmo, né, que acredite em alguma divindade, quando passa pelo luto, tem esse momento que você passou, né, que você fala que eu acredito em Deus e eu desacredito em Deus. Que foi uma das coisas que eu passei também quando eu perdi meu amigo, porque eu questionava muito por que ele, sabe? Eu questionava muito por que com ele, né? E uma coisa que você fala também, né? Do momento que acontece isso com o Ita, que você faz meio com uma retrospectiva do antes, né?
do que vocês fizeram antes, né? Qual foi a última conversa de vocês? E eu lembro que eu ficava me questionando, além de tudo isso, o porquê que o meu último momento com ele não foi um momento mais marcante, né? Sei lá, não fosse uma coisa assim que eu pudesse, caramba, que evento foi antes de a última vez que eu me vi com ele. Só que aí, depois eu me lembrei, depois de muito tempo, óbvio, né? Eu me lembrei que o meu último momento com ele foi uma refeição. Meu último momento com meu amigo foi um almoço na casa da então noiva, namorada, né, que ia ser noiva dele, na casa dos pais dela. E aí depois desse período a gente meio que teve um atrito entre eu e ele, a gente meio que brigou, então para todo mundo, né, que nos conhecia, a gente estava brigado, e foi até uma das coisas que me perguntaram, né, nossa, quando o Jussão morreu, vocês estavam brigados? Eu falei, não, a gente não estava brigado, a gente tinha o nosso tempo, né, a gente não estava mais brigado, só que a gente não tinha ainda porque a gente tinha um tempo. O Jussão, ele era um cara calado, na dele, ele só falava o necessário, o essencial, e eu sou o cara mais falante, né, comunicativo, fã de rádio, né, sou esse cara espontâneo, então sempre partia de mim o pedido de desculpa, sempre partia de mim a liberação do perdão, sempre partia de mim tudo, e ele sempre era o cara que mais pacífico ali, tentava contornar tudo, sempre evitava briga, e eu sempre era o cara que brigava, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa frase, Bettina, que eu sei que ela inclusive ela é um parágrafo, né? E carrega muitas coisas por trás. Eu sei disso porque eu vivi também um luto, eu acho que todo mundo que já viveu um luto se identifica com essa frase, né? De acreditar ao mesmo tempo, porque saber que existe, né, um plano cósmico maior, que existe um Deus que coordena tudo isso e que ele faz tantas coisas que a gente não consegue entender, coisas boas até. A gente olha para cada coisa no seu devido lugar, as árvores, o céu, o sol, o verão, o inverno, a música, e ao mesmo tempo é o mesmo Deus que permite que pessoas como o Ita, como o Jussan morram. E alinhar isso, né, é difícil. Até porque tem outra, eu lembrei de outra situação sua também, que você fala, um momento lá que eu não vou lembrar, ipsis literis, né, mas é o momento que você fala que não inventaram um aparelho que meça, né, os batimentos das emoções. Lindo isso. Bettina, você é gênia. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Bettina, seu sentimento. Eu ficava muito, como eu falei para você, mexida quando as pessoas diziam, vocês não estão sabendo pedir, ou vocês não têm que perguntar por quê, mas para quê. Isso é para vocês ficarem mais unidos. E só estava doendo tanto porque a gente sempre foi muito unido. Sim. A minha família sempre foi muito unida. A gente sempre estava junto. Meus pais, meus irmãos, meus avós, depois amigos, os nossos amigos naquela fase adolescente que brigam com os pais. Quando fugiam de casa, iam morar na casa dos meus pais. Meus pais sempre gostaram da casa cheia, sabiam o nome de todos os nossos amigos. Então eu achei tão injusto isso. O Ita era uma pessoa que tinha um coração enorme, a gente ficou sabendo muitas histórias dele, inclusive no hospital, de amigos que a gente conheceu dele no hospital, e porque era uma comoção, assim, os 4 meses que ele ficou hospitalizado, assim, 6 da tarde, iam umas 80 pessoas para o saguão do hospital fazer oração, e então foram de todas as religiões, e a gente sempre teve respeito por todas as religiões. Nasci numa casa católica, mas assim, foram mães de santo que a gente ouvia, foram evangélicos, foram rabinos, budistas, espíritas, a gente recebia todo mundo e a gente acredita que é um só Deus, um Deus do bem, né, Então qualquer um que fosse lá levar uma palavra, fazer um pedido para o Ita voltar, a gente recebia com a maior fé do mundo. Mas é muito difícil. No começo, assim, eu tinha muita fé, eu distribuía medalhinhas de Nossa Senhora para todo mundo que ia ao hospital, dezenas, assim, eu ia comprar
muitas medalhinhas para distribuir para as pessoas que iam lá ver o ITA. Eu acreditava muito em Nossa Senhora das Graças, eu tinha uma imagem de Nossa Senhora das Graças que eu deixei na UTI do lado do ITA desde o primeiro dia, e eu tinha muita fé. Aí o tempo foi passando e a minha fé foi diminuindo, assim, né? Não existia, ele não voltava, ele não tinha nenhum tipo de melhora, ele não tinha piora, mas ele não tinha melhora também. E ela, aquela coisa assim, o ITA que eu amava, que eu conhecia, não existia mais, né? Não tinha o cheiro dele, nem as mãos eram iguais, né? Ele foi ficando com as mãos diferentes, né? Tudo foi ficando diferente. O que tinha dele era o bocejo, que era o mesmo som, e o espirro. O resto era tudo diferente, né? Eu não ouvia mais a voz dele. Então, assim, o meu irmão que eu amava e conhecia, não existia mais. Mas ali estava um irmão que eu tinha que amar, e era um desconhecido para mim, né? Frágil, vulnerável. Então, assim, foi muito difícil, porque eu não via sentido nisso. Eu falava, o Ita era um cara tão bom, mas quem sou eu para julgar? E eu aprendi isso a duras penas. Quando você diz assim, a Bettina é uma pessoa de muita força, não sou não, eu fiquei com muita raiva muitas vezes, e eu acho que isso faz parte também, né? A gente também é isso, né? É amor, é alegria, mas também é raiva, é tristeza. A gente não pode negar esse nosso lado, né? Isso faz parte da gente. Então, quando eu coloquei eu acredito em Deus, eu desacredito em Deus, eu ficava nessa balança todo o tempo. E depois, assim, o que eu acredito é no amor, né? Eu acredito nesse Deus do amor, eu acredito em Jesus como um homem que só soube amar, né? Então, ele também morreu, né? Ele também só tinha bondade e morreu, né? Então, a gente não pode ficar julgando, né? É aceitar, né? Eu acho que, assim, se o Ita tivesse morrido no dia 16 de setembro de 2005, ia ser muito, muito, muito duro. Eu acho que eu não ia aceitar. Então, eu acredito que se foi dado para ele o livre-arbítrio de ir ou ficar, mesmo sabendo tudo que ele ia passar, ele ficou por nós. Ele foi generoso, assim, porque a gente, nesses 15 anos, aprendeu a viver sem ele. Então, eu acho que quando ele foi embora, eu já tinha aprendido tudo que ele podia me ensinar. Então, foi leve quando ele foi. Então, assim, acho que ele foi generoso. Eu acredito nisso, ou prefiro acreditar nisso. Ele ficou para ensinar a gente a caminhar sozinho. Exato. Em muitos momentos do livro, você fala isso também, né, Bettina, seus sentimentos, o que você sente, o que você está passando, até quando você fala de coisas particulares de vocês, né, da família, dos gatos, da rua, a gente se identifica nisso também, né, nessas coisas mais triviais da vida, e é uma coisa que eu falo muito, inclusive, no meu dia a dia e aqui nesse podcast também. A gente costuma também muito a valorizar a vida, ou dar valor à vida, ou dar sentido à vida por coisas, ou por conquistas, né, ou por etapas, né, uma sociedade capitalista como a nossa, onde tudo é consumir, né, tudo é dado ao consumo, né? Você é o que você consome, você é o que você tem. É uma sociedade muito utilitarista, então a gente costuma muito a valorizar momentos que marcam positivamente. Então, você só vai ser um escritor de sucesso se você vender tantos livros, você só vai ser um podcast de sucesso se o seu podcast atingir tantos números e tudo mais. Sendo que, muitas vezes, fazer e passar e sobreviver e estar, né, já é muita coisa, né? Então, muitas coisas do que você coloca no livro, eu também me identifiquei, eu acho que muita gente se identificou, é dar valor ao simples, né? Dar valor às coisas, porque eu acho que o seu livro e a história de vocês, ela passa muito por isso também, por olhar e lembrar de coisas que vocês já davam valor, né? Como você acabou de falar, vocês já eram uma família unida, então não é para aprender a ser unido, a gente já sabe ser unido, né? A gente já é unido, então não é para aprender a dar valor ao irmão, porque a gente já dá valor também. Então não é sobre aprender alguma coisa que a gente já aprendeu,
é sobre um propósito muito maior que a gente não entende, que a gente não sabe. Eu também não sei porque que eu perdi meu amigo, eu não sei porque eu perdi meu avô, eu não sei porque que eu perdi tantas coisas na minha vida, né? Tantas percas acumuladas que a gente já teve, que a gente já passou, que a gente já sofreu. Eu não sei porque explodiu uma pandemia em 2020, levou tanta gente. A gente também não sabe. Mas a gente tem que aprender alguma coisa com isso. A gente não pode passar por isso como se fosse uma coisa normal, trivial, e não aprender alguma coisa, né? Então, acho que o que fica com esse livro, e como você esboçou seus sentimentos de chegar em tanta gente, é que a vida do Ita, e a sua vida também nesse processo, ela serve para a gente olhar também para essas coisas, né? Tipo, do nosso dia a dia, do que é comum, e não deixar que até as coisas boas da nossa vida, como uma união, como um churrasco no final de semana com a família, seja uma coisa banal, mas dá valor a isso também, né? Porque eu já ouvi muita gente falar, se eu tivesse tanto de dinheiro, faria tantas coisas, e eu fico me perguntando, mas como é que você sabe dessa informação? Como é que você sabe se você faria isso, né? Da mesma forma como eu não sei o que é passar uma noite ao relento como um morador de rua passa, eu também não sei o que é passar uma noite numa mansão com tanto dinheiro. Então, como é que eu sei, né, que se eu tivesse tanto dinheiro eu ia ser feliz, eu ia ser melhor, eu ia ser uma pessoa mais completa? Como é que eu sei dessa informação? Eu não sei, então eu tenho que lidar com o que eu sei hoje, com o que eu tenho hoje, né? Um pouco disso, né? Eu acho, e isso que você falou é exatamente isso, é muito bonito. Eu acho que, assim, essa literatura de cura foi uma cura para mim, e eu fico muito feliz quando as pessoas dizem, eu estava há muitos anos sem falar com meu irmão, depois que eu soube da sua história, eu voltei a falar com meu irmão. Legal. Eu estou morando aqui na Austrália, isso foi um dos primeiros comentários do blog. Eu estou morando aqui na Austrália, não falo com a minha família há muito tempo, li seu texto, chegou até mim, hoje liguei para os meus pais para falar com eles. Então, assim, se de alguma forma a nossa história, né, a história do Ita, for um grão para as pessoas se olharem, valorizarem exatamente isso que você falou, as pequenas coisas, não perder a oportunidade de dizer eu te amo, eu gosto de você, eu preciso de você. Sim. Você faz parte da minha vida. Para mim, assim, claro que vender os livros, né, ter uma venda dos livros é importante, porque a gente vive mesmo num mundo capitalista. Mas, assim, a história do Ita ter chegado até você, para mim tem o mesmo valor do que uma venda dos livros, sabe? Tem o mesmo valor. Quando eu sou convidada para ir falar com pessoas, eu já fui convidada para falar com pessoas, mulheres trans que gostariam de saber um pouco mais da história do Ita, porque uma delas tinha lido e outras queriam escrever. Já fui falar num curso do ensino para jovens e adultos que também leram o meu livro. Então, isso tudo para mim tem um valor gigantesco. É como se o Ita tivesse aberto essa porta para mim, sabe? Isso para mim não tem preço, né? Isso que me faz muito bem, continua me fazendo muito bem. Levar o Ita para todos esses lugares. Bettina, é isso, cara. Muito obrigado por você ter aceitado o meu convite. Fiquei muito feliz por você ter me respondido. Eu fiquei realmente emocionado, tá? Quando você me respondeu, que eu reagi, né? Que eu falei, nossa, ela me respondeu, gente. Como assim? Mas que bom que a gente conseguiu, Jonathan. Eu vou querer ler seu livro quando ficar pronto. Ai, Bettina, não faz isso comigo não, pelo amor de Deus. Eu sou muito emocionado. E se você fala que vai ler meu livro, aí eu morro. Claro que vou ler, claro. Mas saiba da sua importância para mim. Eu vou ler o seu segundo livro, né, que é o Afetos Colaterais, né, que você escreveu. Fala um pouquinho desse livro também, antes de a gente finalizar. Então, minha mãe, ela teve Parkinson, ela foi diagnosticada com Parkinson. Eu estava grávida do Luque e da Maria, que são meus filhos gêmeos, que têm 32 anos. Então, ela foi diagnosticada com Parkinson, mas durante muito tempo ela teve uma vida absolutamente normal, né? Sim. Agora, quando o Ita, né, nenhuma mãe merece isso, quando o Ita teve a parada e ficou em coma, ela começou a desenvolver mais sintomas. 5 anos depois do Ita, meu pai faleceu também, eu acho que com a dor de ver um filho em coma. E aí, nos últimos anos, minha mãe foi piorando, assim, né? E o Parkinson, ele dá uma demência.
né? Sim. É uma demência diferente do Alzheimer, mas é uma demência, assim, ela reconhecia todos nós, mas ela falava coisas desconexas. Uhum. E eu não quis ver isso como uma doença, eu quis ver isso como uma poesia, apesar de não querer romantizar a doença, né, a demência, que é muito duro, mas ela falava frases tão bonitas que eu fui anotando essas frases que ela falava. Ela dizia: olha, a banana está com os olhos cheios de lágrima. Quem me assopra às 2 da manhã? Então, eu fui colocando nas notas do celular essas frases dela. Tinha mais de 100 frases que ela falava. E depois que ela morreu 48 horas depois do ITA, também em setembro de 2020, eu selecionei algumas dessas frases dela e fiz uma crônica pensando em cada uma dessas frases. É um livro mais leve do que o Pra Quando Você Acordar e também me fez muito bem de escrever. Da hora. Então fica aí também para quem está ouvindo e não conhecia a Bettina ainda, para ler esses 2 livros dela, né? Que são livros muito... A Bettina é uma escritora, né? Que eu sou fã de carteirinha, a forma de escrita dela é muito, muito genial. Eu espero que você goste do meu livro, Bettina, porque é um livro de crônicas, né, que se chama Amores Cômicos e Vidas Reais, que eu falo literalmente de amores cômicos e vidas reais, onde eu falo dos meus amores, né, que eu já vivi nesses 27 anos de vida, e eu falo também de pessoas que passaram por mim. Então eu falo, nesse livro eu falo dos meus relacionamentos, mas falo também dos meus amigos, falo da minha relação conturbada com meu pai, falo da minha relação com minha mãe, falo da minha relação com o meu bairro, com a minha cidade, falo de Rio Branco, falo do Acre, falo de muita coisa. E uma coisa que você me inspirou, olha só, eu ia esquecendo desse detalhe. No meu livro, tem momentos que eu cito frases de músicas que eu me inspirei em você para fazer. Outro detalhe importante, que eu só consigo escrever ouvindo alguma coisa, né? Eu consigo escrever sem ouvir, mas não sai legal, não flui. Ouvindo, flui muito. Então, durante algumas escritas, eu botei alguns trechos de músicas lá que eu copiei você, perdão. Não é inspiração. Não fui eu que inventei isso. Ah, que bárbaro, Jonathan, vai ser um sucesso. Eu acho muito bonito um autor, um cronista fala que o cronista é alguém que olha quando ninguém mais está olhando. Sim. Né? É exatamente isso, ficar no detalhe, assim, sair pela rua investigando, né? Ouvir alguém conversando na mesa ao lado, alguém andando na rua fugindo de abelha, né? Então, o cronista é isso. E que bárbaro você ter escolhido a crônica como gênero. Quero ler sim, Jonathan. Que bom. Então é isso, Bettina. Esse final do programa é um final que eu falo que é o lugar de fala do convidado, né? Que é sempre um espaço que eu dou para o convidado falar o que queira falar e porque não é uma entrevista, né? Como ficou bem claro, é um bate-papo, então talvez tenha coisas que você queira falar que eu não perguntei, mas fique à vontade. Mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite. Não, é assim, eu acho que a gente falou sobre tudo, falei sobre as coisas que eu queria falar, que acho que foram importantes, e o que você me deu liberdade para falar e me instigou a falar. E eu espero que é isso, assim, que as pessoas cuidem do detalhe, assim, né? Se apaixonem pelas pequenas coisas, que são elas que valem a pena. E que eu fiquei muito feliz com o seu convite. É isso. Então, até a próxima. Até, Jonathan.